Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou continuar com o nosso projeto do Dia dos Pais. Demorei um pouquinho porque peguei uma gripe muito forte e ainda não estou muito boa não, mas vamos continuar aqui o nosso trabalho. Eu fiz com vocês a primeira parte, que foi caixa e tampa para o Dia dos Pais, com o tecido de carros, lá da ATX. E falei para vocês que ia ter uma surpresa para a gente colocar aqui na caixa e deixar o seu presente ainda mais valorizado. E a surpresa é essa: um álbum de fotografias muito bonito, com a costura belga secreta. Nós já fizemos essa costura aqui, vocês vão relembrar. E esse motivo dos carros, eu acho que o álbum ficou muito charmoso, né? A costura no interior com a linha verde deu um destaque no preto. E eu usei aqui, nas folhas de guarda, o mesmo tecido que nós usamos no interior da caixa. E ficou muito bonito. Então, você coloca o álbum dentro aqui da caixa e o seu pai vai amar. Quando ele vê a caixa, ele já vai ficar super contente. Quando ele vê no interior da caixa que você colocou um álbum, mais ainda. E você pode colocar aqui também uma camisetinha, uma caixa de bombom, enfim, agregar mais presentes nessa belezura. Então, eu separei em duas partes a aula do álbum, porque eu gosto de dar a vocês todos os detalhes, né? Como faz acabamento, falando sobre o material que a gente usa, enfim. Mas você não fica preocupada não, porque eu vou deixar o link da aula anterior lá na descrição e você vai poder acompanhar tudo sem perder nada, ok? Então, vamos iniciar agora a aula do álbum. Nós vamos começar o nosso álbum pelo miolo. Hoje eu tô aqui um pouco gripada, garganta arranhando, mas vamos ver se dá certo, né? Então, esse álbum ele vai ter 4 livros de 4 páginas cada um. Eu tô usando aqui o papel Color Plus na gramatura 180, que ele é mais encorpadinho, na cor preta, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto. Aqui eu tô usando 3 folhas, porque ela tava sobrando, então eu não vou deixar de lado, né? Mas são 2 folhas na medida do seu álbum, né? Largura e altura, que a gente vai dobrar ao meio, juntou bem as pontinhas, dobra ao meio, passa a dobradeira para vincar de um lado e do outro. E aí, nós temos aqui já o caderno. Eu vou deixar as medidas todas na descrição, mas você pode escolher a medida aí que você quer fazer o seu álbum, ok? Então, aqui nós temos os 4 cadernos. Vou mostrar aqui nesse papelão para ficar mais visível, né? Então, nós temos aqui nossos 4 caderninhos. Agora, nós vamos refilar esses cadernos. O que é refilar? É aqui, esse degrauzinho que fica quando a gente faz a dobra do papelão, nós vamos tirar isso daqui. Eu poderia tirar um por um, mas eu acho que ainda assim dá diferença. Então, o que que a gente faz? Bate bem na mesa. Põe aqui na sua bancada ou na mesa de corte, na base de corte. E aqui nós vamos cortar o que tá sobrando.
tem mais ou menos aqui meio centímetro. Então, você pode fazer isso daqui em pé, porque você vai ter um resultado melhor. Conferiu bem aqui a lateral, aqui embaixo está tudo ok. E aqui eu vou acompanhando de acordo com a base de corte. Para mim está tudo ok. Então, com estilete, com uma lâmina, uma ponta bem afiada, nós vamos começar a refilar. Passa devagar e vai passando até terminar. Prontinho. Aqui já está refilado todos os cadernos, tudo na medida, bem certinho. Agora nós vamos partir para a capa. Eu tenho aqui 2 pedaços do papelão cinza. Vou passar a medida para vocês na descrição. Mas assim, para saber se a minha capa tá com um tamanho bom para o meu miolo, o que que eu faço? Eu coloco aqui na base de corte, bem rente à linha do meu lado esquerdo. Pego o miolo também, coloco bem rente aqui o lado esquerdo. E aqui eu tô vendo que tá sobrando bastante seixas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui qual é o tamanho do meu miolo. 17,2. Confiro embaixo, tá batendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma capa bem justinha também. Então, eu vou colocar 17,4. 17,4 em cima e 17,4 embaixo. Aqui eu já posso cortar esse excesso de papelão. De novo, com estilete bem afiado e vai passando até sentir que o papelão já foi cortado. Vou repetir a mesma coisa na capa. Posso colocar a capa aqui por baixo e usar ela como medida. Prontinho. Então, eu tenho aqui a frente e o verso. Agora, nós vamos saber qual é a largura da lombada para esses cadernos. Então, eu tenho aqui meus 4 cadernos. Pego aqui a régua. Quando eu for colocar foto, esses cadernos vão estar mais abertos. Então, eu deixo uma abertura bem folgada e aqui uma distância de 2,5 centímetros. Também estou fazendo esse tamanho para que vocês não tenham dificuldade na hora de dividir para fazer a furação, certo? Então, aqui, com uma medida de 2,5, eu vou fazer um furo em cada espaço de meio centímetros. Então, eu tenho 4 cadernos, 4 furinhos, sobrando meio centímetro nas bordas, nas laterais, né? E meio centímetro de um caderno para o outro. E agora, nós vamos revestir essa capa. Nós vamos fazer uma costura belga secreta, que vai ficar bem charmoso, ok? Vamos lá. Essa costura belga secreta, nós vamos revestir
as capas individualmente e a lombada também. Fazemos o revestimento da parte externa, onde nós temos o desenho de carrinhos, e depois a parte interna, que é a bolacha aqui para acabamento. Eu já coloquei aqui nas minhas capas uma identificação. Esse aqui é o verso e essa aqui é a frente da capa, ok? Então, vamos começar aqui pelo verso. Já separei o meu tecido. Nós estamos trabalhando com o tecido da ATX. Esse tecido aqui com o motivo dos carrinhos, que o tema é Dia dos Pais. Então, vamos lá. Pegamos aqui uma folha de rascunho, para não sujar a bancada, né? Ou a sua base de corte. Aqui nós estamos usando a cola à base de PVA. E a que eu uso é a Cascorês. E nós vamos passando a cola aqui em toda a superfície. Agora aqui centralizamos no tecido, tiramos qualquer fiapinho. Centraliza e cola. Passa a mão delicadamente, do outro lado também. Agora aqui nós vamos tirar o excesso das laterais. Com uma régua, essa daqui ela tem 1,5, você pode fazer até menos, porque a nossa chase aqui é bem pouquinha. Mas essa daqui ela tem 1,5 centímetros. Se você não tiver, você faz a marcação da beiradinha para cá, risca e corta. Então, aqui, ó, colocou estilete bem afiado, de cima e embaixo. Tenha sempre um lixinho à mesa, que isso ajuda o seu trabalho a ficar sempre limpinho e em ordem. Agora, aqui nos cantinhos, nós vamos fazer o corte em diagonal com o fio de cabelo. Se você não tem o fio de cabelo, você pode riscar e fazer o corte com a tesoura ou cortador circular. Aqui no caso, cortando com a tesoura. Tem que deixar sempre um pouquinho de tecido aqui, como eu já expliquei para vocês na encadernação, que é para ele cobrir a altura do papelão. Cortou, certo? Você também pode usar a régua posicionada e o seu cortador circular. Rapidinho, né? Meninas, ferramenta é tudo. Porém, vocês não devem comprar nada antes de ter certeza de que aquilo você vai usar bastante vezes. E agora nós vamos fazer aqui a virada. Cola nos cantinhos. Enquanto aqui seca, nós vamos passar cola do outro lado. Com a ajuda da espátula, vamos virar. Na beiradinha, dobra. Se você tiver a dobradeira, você faz uma curvinha. Desse lado, nem tanto.
E aqui passamos cola de novo, em cima e embaixo. Aqui, vou arrumar. Ficou levantadinho. Pronto. Viu? Uma gracinha esse tecido, né? A TX tem uma variedade enorme e você pode fazer com outros temas também, né? Agora aqui nós vamos fazer a bolacha interna, que no caso eu geralmente uso papel, 180 gramas, mas aqui eu tô querendo fazer tudo com o tema que a gente já fez a caixa. Então, o que eu fiz? Eu laminei o tecido verde num sulfite preto, para que o branco ele ia acabar aparecendo aqui na borda. Então, eu laminei no tecido preto, no papel sulfite preto. Vou deixar na descrição o link de laminação de tecido, certo? Então, aqui eu laminei, cortei o tamanho que eu queria aqui, que é o tamanho da minha capa. E agora é só a gente passar cola e colar. Coloquei aqui também uma identificação, não sei se dá para ver, o V de verso, tá? E agora aqui nós vamos com o pincel passar a cola só no papelão. E agora aqui nós vamos passar na borda da folha de guarda. Você pode fazer isso com a ajuda de um papel por baixo, um papel de rascunho, que aí você passa a cola com mais facilidade. Nós vamos verificar aqui, então eu vou da direita para a esquerda, porque quando eu abrir o meu álbum, eu quero que o meu acabamento aqui na direita esteja perfeito. Posiciono lá em cima, aqui embaixo, vou alinhando, deixando bem rentinho aqui a borda, conforme eu cortei, e vou descendo, verificando se tá ficando tudo igualzinho. Passo a mão e agora a gente passa a dobradeira. Principalmente nas bordas. Prontinho. Aqui já está a nossa contracapa. Vamos repetir o mesmo processo na capa. A lombada eu escolhi um tecido preto para combinar com a aba da caixa. Centralizo
Vira pro outro lado, passa a mão. Tecido preto a gente tem que tomar bastante cuidado. E aqui tá sobrando muito tecido, então nós vamos ajustar. Poderia cortar um pouquinho também nas laterais, mas como tá tudo retinho, eu vou deixar assim mesmo. Cortamos aqui em diagonal nas pontinhas. E agora vamos passar cola e virar. Tecido preto é fogo. Eu esqueci de pegar o lencinho umedecido, que é sempre bom trabalhar com o lencinho, que é para limpar ali as pontinhas do dedo. Aqui, ó, sujou. Vou passar um paninho depois. Com a dobradeira, a gente reforça a colagem. Certo? Então, nós ficamos com as nossas capas prontas, a lombada pronta. E nós vamos agora preparar a furação. Agora que as nossas capas já estão prontas, estão bem sequinhas, a lombada também, passei o paninho para ela ficar bem limpinha, nem uma sujeirinha de cola. Nós vamos fazer a furação. Então, a gente pega aqui a capa, vamos ver aqui a nossa medida, olha. Aqui nós temos a altura de 18 centímetros. Eu vou precisar de 6 furos para a nossa costura. Então, se fosse 17,5, daria 2,5 centímetros para cada furinho. Esse meio centímetro eu teria que dividir nesses 6 furos, ia ficar aquela loucura, né? Então, o que eu faço? Eu pego esse meio centímetro, divido entre o pé, 2,7 no pé, e na cabeça 2,7. Aí no interior aqui, no meio, vai sobrar 12,5 centímetros, e aí eu faço a marcação de 2,5 centímetros e vou ter ali os meus 6 furos. Como o nosso tecido é escuro, para fazer marcação com lápis ou caneta, vai ficar um pouco difícil. Então, para facilitar isso, o que eu faço? Eu vou ter o auxílio aqui da fita crepe. Também nós temos que medir essa distância aqui da lombada para a capa, que eu posso fazer 1,5 centímetro, 2, 2,5, tudo vai de acordo com o meu projeto. Aqui, por exemplo, eu não preciso ficar aparecendo tanto a linha, então eu vou fazer 1,5 centímetro.
Então, aqui eu tenho 1,5 cm de distância, onde vai ter a minha costura. Eu tenho aqui uma fita crepe, que ela tem a largura de 1,8. Eu acho que eu vou usar essa daqui como medida. E o que que a gente faz? Para que a gente possa visualizar bem, eu já medi aqui, mais ou menos esse tanto de fita vai dar. O que que eu faço? Eu ponho a fita aqui bem rentezinha, alombada. Aqui eu tenho a distância de 1,8. Essa distância. Como eu vou querer 1,5, eu marco aqui 1,5. Marco aqui embaixo também 1,5. Aqui eu passo um traço. Corto aqui a sobra dessa fita crepe. Então, aqui eu já tenho a distância de 1,5 cm. Nessa risca, eu vou fazer a marcação dos furinhos. Então, no pé, eu vou marcar 2,7. Aqui na cabeça, eu vou marcar 2,7. E aqui sobrou 12,5. E eu vou marcar 2,5 cm de um espaço para o outro. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A marcação dos 6 furos que eu vou precisar, ok? Aí agora eu pego o meu reforço. Se você não tem um papelão assim grossinho, você pode colocar uma revista, folhas de rascunho, para não estragar a sua base de corte ou a sua bancada. Aqui eu tenho um vazador, ele tem a pontinha aqui, número 1, que eu tô usando, porque eu vou usar uma linha fina. E a gente vai fazer esses furos. Se você não tiver o vazador, você pode fazer com o agulhão, né? Esse agulhão, ele começa com a ponta fina e depois ele vai engrossando. Aí você faz delicadamente, você primeiro marca aqui o furo bem em cima da linha e do risquinho. Marcou o furinho? Agora você vai com o vazador com cuidado para não machucar sua mão e vai introduzindo o agulhão até o tamanho do furo desejado. Aqui, no caso, já tá bom, né? Com o agulhão, fica tipo um vulcãozinho aqui. Se fosse papel, a gente podia passar o estilete e cortar. Mas como aqui também é tecido, nós vamos deixar assim. Você furando com o vazador japonês, ele corta tanto em cima quanto embaixo. Essa é a vantagem do vazador japonês. Então, você posiciona bem certinho aqui onde vai ser o seu furo e pressiona. Não precisa força. Parece que tá forçando, mas não está. Aqui, ó, o furo e ele já saiu do outro lado. Com a ponta do agulhão, você limpa aqui com cuidado para não estragar o corte da beiradinha do seu vazador. Vamos para o próximo furo.
Para deixar tudo igual, vou fazer a mesma coisa aqui nesse primeiro furo. Prontinho. Então, nós já temos aqui a nossa capa toda furada. O que que eu faço agora? Eu vou usar a própria capa para ser gabarito da contracapa. Posiciono tudo direitinho, verifico capa, abriu, fechou, capa. Os desenhos estão todos na ordem. Alinho bem, coloco na bancada, verifico novamente se está tudo muito bem alinhado. Posso pegar aqui o auxílio de uma régua. Tá tudo ajeitado. O que que eu faço? Eu venho com o agulhão no centrinho aqui do meu furo e só faço uma pequena marcação. Não vazo muito para não pegar a base de corte. Então, eu vou indo. Aqui não vai dar para vocês verem porque o tecido é todo manchado, mas eu já tenho aqui a marcação dos meus furinhos. Eu sempre gosto de furar de fora para dentro, porque o acabamento do furinho aqui fora fica melhor. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada um desses furinhos e vou fazer com que ele saia do outro lado. Aí, depois, com o vazador japonês, eu vou furar de dentro, de fora para dentro. Viram? Prontinho, já tô com o meu contracapa toda furada também. Aqui nós vamos tirar a fita crepe. Então, aqui nós já temos as nossas capas furadas. A capa e o verso, a frente e o verso. Agora, nós precisamos furar o miolo do nosso álbum. Então, eu tenho aqui o álbum, que é o miolo, um dos cadernos. Eu vou pegar um pedaço de sulfite e vou marcar aqui a mesma altura. Faço um vinco com a unha e tiro esse excesso. Então, esse gabarito já vai ter a mesma altura do meu caderno. Dobro ele ao meio, faço um vinco e agora esse aqui eu vou colocar aqui no lugarzinho da capa, sobrando a mesma medida aqui de seixas no pé e na cabeça. Aí aqui, ó, onde eu tenho meu furinho, eu faço uma marcação. Cada furinho, faço a marcação aqui no papel. Esse aqui, aqui. Tecido escuro tem essa pouquinho de dificuldade. Viro aqui, então, esse daqui é a cabeça, eu ponho um C. E aqui embaixo é o pé, ok? Agora, eu viro aqui do lado contrário, tá vendo? E eu tenho aqui as minhas marcações.
Coloco aqui de lado a minha capa e vou pegar os meus cadernos para transferir o gabarito, as medidas aqui do gabarito para o meu caderno. Aqui você faz esse movimento virado para você. Nós vamos colocar aqui tudo bem certinho, bem alinhado. E aí, com a ajuda do agulhão, nós vamos fazer a furação. Aqui o caderno está em 90 graus e o agulhão vai estar em 45 graus. Porque eu quero que esse furo fique bem no vinco do caderno. Então, 45 graus, apoio aqui com o pulso e vou fazendo aqui o furinho devagar. Já saiu do outro lado. Aí, vou pro próximo furo, devagar. Não tenha pressa. E faz assim até o último furo. Pronto. Aqui ele já está todo furado e depois, se for o caso, eu vou reforçar esses furos. E você vai repetir isso em todos os cadernos, ok? Agora que nós terminamos a primeira parte do álbum, você pode ir aqui na descrição, lá embaixo, que vai ter o link da próxima aula, que é a costura do álbum, ok? Qualquer dúvida, você já sabe, é só me perguntar. Um beijo!